um dos momentos mais felizes desse último ano e meio de pandemia que a gente tá, foi quando eu abri minha caixa de entrada e vi aquele e-mail. Eu falei, não acredito, finalmente eu consegui. Tipo assim, quando você tá muito atrás de alguma coisa, né, e você finalmente consegue aquilo, eu juro, a alegria que enche, assim, é inexplicável, assim, é uma das melhores sensações do mundo. Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Still The Look. E esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Look Stealers. De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e o mais importante, como chegaram até aqui. Olá todo mundo! Sim, vocês perceberam de novo, mais uma vez, não temos Manuela Bordache no comando deste podcast. Quem fala hoje e comanda é Sofia. Sim, eu mesma, Sophie, estou de volta no comando desse podcast, desse episódio do The Look Stealers. E hoje a palavra do dia é perseverança. Sim, é uma palavra que motiva e desafia ao mesmo tempo. É a definição do que a gente anda vivendo, né, nesses tempos pandêmicos, e tem tudo a ver com a nossa Look Stealer entrevistada de hoje, porque olha, perseverança é ela, Lígia, que sonhava em voltar para a França. Spoiler, depois a gente vai explicar por quê. Não conseguiu por conta da pandemia, mas conseguiu o emprego dos sonhos aqui no Still The Look. Li, por favor, seja bem-vinda e se apresente para todo mundo. Bom dia, gente, ou boa tarde, se você estiver assistindo, né, mais de tarde, boa noite. Eu sou a Lígia, eu tenho 30 anos, sou de São José dos Campos, que nem a Ali, nossa editora-chefe. E eu moro já em São Paulo há uns 10, mais ou menos, e é isso. E hoje a gente também não está sozinha aqui. Com a gente hoje temos Isadora. Se você já conheceu a história da Isa, a gente já entrevistou a Isa nos episódios passados. Se você ainda não escutou, aproveita para dar o play, que ainda dá tempo. Isa, por favor, nossa coordenadora de social que trabalha junto com a Li todos os dias, se apresente e seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Sophie, Li, todo mundo. Que bom estar de volta aqui neste podcast. Já estava com saudades. E vamos para mais um episódio, pois ansiosa. Então, todas prontas, vamos, como diria o Waze. Li, eu queria muito que você contasse pra gente um pouco de onde que surgiu esse amor pela moda, porque você nutre esse amor desde pequena, que eu fiquei sabendo. E aí, queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi esses seus primeiros passos no mundo da moda. Então, desde que eu era pequena, né, assim, óbvio que na época eu não sabia que era moda exatamente que eu gostava. Mas eu lembro de quando eu era pequena, minha mãe também comenta, que eu e minha irmã, nós íamos brincar, eu gostava de ficar fazendo desfile com as minhas bonecas, então eu pegava todas as roupas e gostava de ficar fazendo combinações diferentes, enquanto a minha irmã gostava de ficar montando a casa das bonecas, então a gente passava horas e horas brincando uma do lado da outra, mas sem brincar de fato juntas. E aí hoje em dia eu trabalho com moda e a minha irmã trabalha como arquiteta. Ele, inclusive, você hoje trabalha, né, obviamente com moda aqui com a gente, mas não necessariamente moda foi a sua formação, né, que eu acho que é um caminho que é muito comum da gente encontrar não só na área de moda, mas em várias outras áreas, e nem sempre trabalhar com determinada coisa, você precisa ter cursado algo, tipo assim, a sua graduação principal, às vezes você faz só um curso, ou às vezes até o seu próprio hobby, você acaba transformando ele em profissão mais tarde. Então conta pra gente qual é a real graduação de Lígia. Eu sou formada em administração de empresas. Pra muita gente pode soar estranho, nossa, mas fez administração e trabalha com moda, com comunicação? Sim, eu fiz administração e trabalho com isso, porque o curso de administração, ele é um curso bem geral, né? Então, dentro dele você estuda um pouco sobre tudo que tem realmente dentro de uma empresa, desde a parte de gestão de pessoas, né, RH, até finanças, planejamento estratégico, e tem também a parte de marketing e comunicação, que foi justamente a parte em que eu me especializei. Isso é muito legal, né, para quem tá, enfim, escutando, que a gente sempre acha que tem que estudar moda e etc. E
Tem coisas que realmente são muito importantes, mas a gente sempre pode absorver o conhecimento de vários lugares, né? Inclusive, tem muita reunião que eu tô fazendo com a Li e ela traz coisas da administração. Então, fica aí o insight para quem quer também trabalhar com isso. Eu queria só fazer um mini desvio aqui no nosso roteiro, porque eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. O seu sobrenome não é Tax. De onde que veio o Tax? E qual é o seu sobrenome? Passa isso para as pessoas, porque as pessoas estão achando a Lígia ali no Instagram, assinando às vezes alguma coisa no STL, e tá lá, Lígia Tax. Mas esse não é o nome, esse é o nome artístico de Lígia. Conta pra gente de onde que veio isso. Então, o meu nome completo, na verdade, é Lígia Tiritã Acatauaçu Xavier. E aí o Tax é uma abreviação, porque assim, é muito difícil das pessoas entenderem o nome completo. Então, desde pequena, minha mãe, por exemplo, na escola, né, que ela colocava nome na camiseta, essas coisas, ela sempre abreviava L-Tax. E aí eu e minha irmã, a gente usa o Tax até hoje, porque realmente é muito mais simples. Experimenta, né, você, Sofia, que também tem um nome que é meio complicado, deve saber como é difícil as pessoas acertarem, principalmente quando você vai, por exemplo, em banco, qualquer lugar que você tem que passar o nome completo, ninguém acerta, ninguém consegue escrever certo, as pessoas não conseguem falar certo, então Tax facilita a vida de todo mundo. Fiquei sabendo que você tem uma frase que você defende com unhas e dentes na sua vida, que é todo conhecimento nunca é demais. Conta pra gente um pouquinho do porquê você defende essa frase, porque eu fiquei sabendo que você fez muitos cursos e você teve muitas experiências de vida e profissionais, então vamos mergulhar um pouco mais nessa trajetória de Lígia. Então, como eu estudei, né, administração na faculdade, mas eu tinha já a intenção de trabalhar com moda, era importante que eu fizesse alguns cursos dentro da área de moda, até para ver também qual área exatamente da moda eu gostaria de trabalhar. Eu já sabia que eu não queria trabalhar com design de moda, até por isso que eu não fui fazer faculdade de moda, né, eu escolhi administração, porque, como muita gente sabe, as faculdades de moda aqui no Brasil acabam sendo muito voltadas para a parte de design, e isso nunca me interessou. E aí a administração, como eu falei, é um curso mais aberto, mais abrangente, então, assim, eu imaginei quando eu fui fazer vestibular que com isso eu poderia trabalhar com qualquer coisa depois. Mas, né, também para ver se realmente eu gostaria de trabalhar com moda, era importante que eu entendesse um pouco mais desse mercado, né, como que funcionava. Durante a faculdade eu fiz alguns cursos, então, por exemplo, eu fiz curso de como gerenciar um negócio de moda, justamente para entender como que funciona uma gestão de marca, né, que tem algumas particularidades diferentes de uma grande empresa, por exemplo. Também fiz um curso de coaching de imagem, que é uma mistura de consultoria de imagem com coaching, né? Ajuda a pessoa a melhorar realmente a imagem dela, mas mais baseado com, assim, algumas ferramentas que você usa no coaching. Então tem análise de personalidade, análise de valores, né? Análise DISC. Também tem questão do estilo, então a gente aprende aquela coisa dos 7 estilos universais para conseguir criar uma imagem que tenha realmente a ver com a pessoa. E aí, com base nessas ferramentas de coaching, que tem a ver um pouco com psicologia, você conseguir realmente criar uma imagem para a pessoa que tenha a ver com ela, que não vai ser ali só um pacote, né, tipo, pra embalar ela, mas que realmente vai ter a ver com ela e vai ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer. Então, eu também fiz um curso depois da faculdade de produção de moda, fiz um curso técnico em produção de moda, que durou 1 ano e, assim, eu nunca tinha feito tanto trabalho manual na minha vida. Porque o curso de moda, assim, na administração é tudo apresentação de PowerPoint, né, um monte de slide, tudo isso. E aí o curso de produção de moda era realmente mão na massa e ter que ir lá e montar cenário, né, fazer vitrine, produzir desfile, fazer styling, tirar foto, montar maquete, tipo, nunca tinha feito isso na minha vida e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque muita coisa hoje em dia que, né, depois eu acabei usando no trabalho também para produção de conteúdo, eu aprendi justamente no curso de produção de moda, que a produção de moda ela nada mais é do que uma ferramenta de comunicação, porque você aprende justamente a construir uma imagem, seja através de uma vitrine, através de um desfile, de um editorial, tudo isso. Então tem muito a ver, né, depois com a parte de marketing, coisas que eu já trabalhei. E depois desse curso de produção de moda, eu estudei também em Paris, fiz um curso de Fashion Luxury Business, porque eu tinha interesse em conhecer também como que funcionava o mercado de luxo. Era um sonho trabalhar dentro desse mercado.
E ele tem algumas particularidades também, né? A forma como o marketing é feito dentro do luxo é diferente da forma como você faz um marketing para Zara, por exemplo. E aí eu achei interessante estudar um pouco sobre o assunto para entender, né? Ver se realmente eu gostaria de trabalhar com isso ou se era só uma ideia, uma ilusão que eu tinha na minha cabeça. Mas e aí, você se apaixonou pelo luxo ou você não se apaixonou pelo luxo? Conta pra gente. Eu continuo admirando muito o mercado de luxo, mas depois de fazer esse curso eu não tenho mais tanta certeza assim, se eu gostaria de realmente trabalhar com isso um dia, porque é uma coisa que realmente exclui muita gente, é um mercado muito pequeno, muito fechado, né? Ele tem toda aquela coisa do desejo, né, de você ver as marcas e tudo isso, mas eu acho que assim, não condiz, né, realmente com a realidade da maior parte das pessoas. Eu acho que quando você trabalha com comunicação, é muito bacana você ter justamente esse feedback do outro lado. E aí esse mercado tá realmente muito fora da realidade. E aproveitando, trazer outra experiência da Li, ela fez muito tempo de natação, né, Li? Conta mais aí sobre esse tempo aí nas piscinas, aproveitando o espírito olímpico que todos estamos, que hoje, dia 5/8, né, de 2021, tá tendo Olimpíadas. Então, conta mais pra gente como também teve, né, essa experiência, o que você aprendeu, o que tá trazendo pra sua vida de ensinamentos, do esporte, enfim. Sim, eu competi natação por 10 anos praticamente e foi uma das coisas que assim, me ajudou muito a moldar, né, a minha personalidade. Então, me ensinou a, desde cedo, traçar objetivos e planos e correr atrás daquilo que eu quero. Não ter medo, né, de trabalhar muito, me esforçar bastante para chegar onde eu quero, porque assim, na natação você passa horas e horas e horas dentro da piscina para diminuir, tipo, 1/1000 do seu tempo. São meses, às vezes anos de trabalho e assim, o resultado, para quem olha de fora, né, quando vê assim, fez, sei lá, 3 minutos lá na prova, né, se você, antes do seu tempo, era tipo 3 minutos e 1 segundo, e aí quando você chegou na competição e fez 3 minutos, nossa, você tirou 1 segundo do seu tempo, e foram muitos meses de trabalho, muitas horas de treino. Eu lembro que chegou uma fase da minha vida que eu treinava 6 horas por dia. A natação é uma coisa que, realmente, se você pratica um esporte desde cedo, você aprende a sempre correr atrás do que você quer. E aí, por causa da natação, quando eu estava na faculdade também, que é outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, né, das experiências, porque que eu acho super importante a gente sempre ter experiências novas e que todo conhecimento nunca é demais. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei na Disney como salva-vidas. Uma das coisas, né, que me fez escolher o posto de salva-vidas foi justamente poder passar o dia inteiro na piscina. Mas espera, como é que a gente foi da faculdade de administração pra Disney? Me leva junto nessa viagem. A Disney, ela tem um programa de intercâmbio que chama Disney International College Program, que você pode fazer enquanto está na faculdade. Você obrigatoriamente tem que estar matriculado na faculdade e ter pelo menos mais um semestre do seu curso para terminar depois que você volta do programa, né? Meio que uma garantia que você vai voltar para o Brasil. E aí eu acabei, quando eu estava na faculdade, fiquei sabendo desse programa e falei, pô, legal, quero tentar, né? Imagina passar 3 meses trabalhando na Disney, que incrível. E eles te dão várias opções de funções que você pode fazer e eu escolhi ser salva-vidas justamente por causa da natação, porque eu pensei, bom, se tivesse salvar alguém, eu sei nadar bem, né? Ili, conta uma coisa pra gente, você é uma pessoa, então, assim, que se joga, você tem paixões, você se aventura, assim, mergulha de cabeça, né, fazendo uma piadinha, um trocadilho por conta da natação, nas atividades que você se propõe a fazer. Que mais que move Lígia Tax? A França. E por que a França? Conta pra gente um pouco desse seu amor pelo país. Desde pequena também eu gosto muito da França, não sei por quê. Assim, é uma coisa que eu tenho, acho que pode ter a ver com a moda, porque também desde pequena, que nem eu falei, eu me interesso por isso. Eu lembro inclusive de um livro que a minha mãe tinha me dado
de moda e que era assim, bem pra criança mesmo, então tinha coisa pra gente pintar e falando dos tipos de roupa, né, tipos diferentes de sapatos, de vestidos. Eu tenho esse livro até hoje. Outro livro também que eu tenho até hoje, guardo com muito carinho e que me ajudou também a nutrir, né, uma paixão pela França, é um sobre o Monet, que é o livro da Ninféia nos Jardins do Monet. E, inclusive, quando eu era pequena, eu fui na exposição do Monet que teve no MASP. E essa exposição, ela me marcou, assim, porque eu lembro dela até hoje. E, por causa disso, o Monet é meu pintor favorito. E aí, conforme eu fui crescendo, né, e fui me interessando pela moda, aí você tem a Coco Chanel, tem a Dior, tem, assim, um monte de marcas de luxo que são francesas. E isso foi nutrindo essa coisa pela França que eu tenho. Então, mesmo quando eu estava na faculdade, eu pensava em morar na França, então por isso que eu fui estudar francês, né? Não sabia se isso iria acontecer algum dia, mas falei, bom, vou estudar francês, porque o máximo que pode acontecer é aprender a falar francês. Simples assim. E é sempre bom a gente saber falar mais de uma língua, né? Hoje em dia, infelizmente, só o inglês não é o suficiente. Então, eu já falava inglês, porque eu fui basicamente alfabetizada em português e em inglês. E aí, na faculdade, falei, bom, vou aprender mais uma língua, então vou estudar francês, porque... E você achou difícil aprender francês? Só porque eu, durante o colegial, eu podia escolher também de tentar, né, aprender. Eu digo tentar, porque você pode perceber que eu falhei na minha missão. Algumas outras línguas, e eu tentei aprender francês. E não é que... E eu desisti na hora que eu fui aprender numeral, porque você tem que fazer a conta pra chegar, sei lá, no 40. Eu não falo 40, não existe um jeito lindo às vezes de falar. Aí você tem que falar 2 vezes 20. Aí eu falei, gente, amado, não trabalho isso, vou parar aqui nesta língua. Qual foi a sua experiência pra aprender francês? Tem alguma dica pra quem gostaria de aprender? Assim, o francês realmente não é uma das línguas mais fáceis pra gente aprender, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque a questão de gramática parece muito com o português. Então, se você conseguir separar essa coisa, né, da fonética, você pensar só na gramática mesmo, né, construção das frases, é tudo bem parecido com o português, que são 2 línguas latinas. E aí, depois, a questão de você treinar o ouvido, treinar também a pronúncia, né, porque realmente ele tem algumas particularidades de você escrever uma palavra e ter 5 letras a mais, porque aí tem os fonemas e quando você vai falar é outro som completamente diferente. Mas com a prática e com o estudo dá pra falar sem problema nenhum. E aí é engraçado, porque você começa a ver que tem muita coisa que realmente parece com português, tem algumas palavras que parecem com inglês. Agora eu tô estudando italiano. Tem algumas coisas que tem no italiano também, então assim, é uma mistureba e é muito bacana você conseguir se comunicar sem problema nenhum em outra língua. Li, aproveitando, já que a gente tá falando da França, vamos de desafio. Conta aí em 1 minuto como foi essa experiência, né? Porque você viveu muita coisa, acredito. Então, faz um resumo aí pra gente de como foi essa experiência. Primeiro, quando eu cheguei na França, eu fui roubada e aí eu perdi mais da metade do dinheiro que eu tinha levado pra passar 3 meses. E aí eu tive que arranjar um emprego correndo. Então, todos os dias eu saía com um currículo embaixo do braço, entregando em todas as lojas, cafés e restaurantes que eu encontrava pela minha frente. Isso em pleno inverno europeu, porque eu cheguei em dezembro, no Natal. Menos de um mês depois, eu tinha conseguido meu primeiro emprego na França numa marca chamada Zadig Voltaire, que é uma marca francesa que eu gosto muito, e fui trabalhar como vendedora na loja. Infelizmente, era um contrato temporário que só durava 2 semanas, então quando esse contrato acabou, eu tive que procurar outro emprego. E, por coincidência, o meu outro emprego foi justamente em outra loja dessa mesma marca, foi onde eu trabalhei o ano inteiro até eu voltar para o Brasil. Mas conta uma coisa, como assim roubada, gente? O que o brasileiro faz quando ele é roubado na França? Foi no Uber, assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu. É uma coisa meio complicada, né? Mas assim, no final das contas, a minha carteira tinha ficado dentro do Uber e foi bem no dia que eu cheguei. Então eu tava ainda com o dinheiro. Depois o motorista, ele entrou em contato comigo pra devolver a carteira, mas o dinheiro não tava mais lá. Então, assim, não dá pra saber até hoje se foi ele que pegou, se foi alguma pessoa que entrou depois que pegou. Sim. Porque ele veio devolver o dinheiro, ainda ficou me ameaçando, falando que eu tinha quebrado o retrovisor do carro dele. Sim,
uma confusão. Querendo mais dinheiro, sabe? Falando, não, você tem que me pagar pelo retrovisor. Eu falei, mas moço, como que eu quebrei o retrovisor? Tipo assim, eu não fiz nada disso. Aí ele, não, você fez sim. E aí foi a maior confusão no final das contas, assim. Eu tive que até ir na polícia pra fazer um BO contra ele, caso ele tentasse fazer alguma coisa, porque ele sabia onde eu estava, né, morando. Se ele resolvesse aparecer na minha porta pra me bater, falando, não, você tem que pagar meu retrovisor, pelo menos eu tinha já um BO registrado pra falar, olha, eu acho que ele me roubou, eu não fiz absolutamente nada disso, mas o negócio é que nisso meu dinheiro foi embora, e aí o que eu tinha levado justamente pra passar ali, né, me sustentar pelos 3 primeiros meses, que foi o que eu pensei que demoraria pra conseguir um emprego, desapareceu da noite pro dia e eu tive que me virar pra conseguir um emprego o mais rápido possível. Minha mãe me ligando, falando, Lígia, volta pra casa, você vai passar frio, você vai passar fome. Eu, não vou voltar. Eu não cheguei até aqui, não fiquei, sei lá, 2 anos juntando dinheiro pra conseguir vir pra cá, pra ir embora por causa disso. Eu vou dar um jeito, vou arranjar um emprego. E foi exatamente o que eu fiz. E eu queria muito também entender, fazer só uma pergunta, porque tem muita gente que tem esse sonho. E como é que foi, como você chegou nesse curso que você queria fazer? E como foi também na parte burocrática ali de tirar um visto de estudante de trabalho durante esse período? Primeira vez que eu fui fazer intercâmbio foi quando eu tava ainda no colégio, que eu fui fazer um curso de inglês para o Canadá. E aí eu fiz através de agência o curso. Então, assim, principalmente quando você vai fazer um intercâmbio, né? Você é jovem, você ainda está na escola e vai fazer um intercâmbio para fora, a melhor coisa é procurar uma agência, porque eles vão te auxiliar a encontrar o melhor curso, encontrar a melhor cidade. Eles vão te dar toda a estrutura, né? De ver onde você vai morar, tudo isso. Então, primeiro intercâmbio, se você for fazer na escola, melhor coisa ir atrás de uma agência. O intercâmbio que eu fiz pra Disney, né, de ir trabalhar lá, teve o intermédio da agência, porque eles que faziam o processo seletivo, né, aqui no Brasil, mas o intercâmbio, né, o trabalho lá, quem fornecia toda a estrutura era a Disney. Aqui eu tinha que me preocupar com passar no processo seletivo, então fazer todas as entrevistas e ser selecionada, ir atrás de seguro internacional de viagem, que eles têm lá os pré-requisitos, né? Tem um mínimo que eles pedem de cobertura. E ter dinheiro para cobrir gasto de passagem e o visto. Aí o terceiro intercâmbio, que foi para fazer o curso de Fashion Luxury Business, que eu fui para Paris. Esse eu fiz sozinha, eu que fui atrás de tudo. Eu fiz o curso na IFA de Paris, que é a International Fashion Academy de Paris. Eu encontrei o curso na internet, né, depois de muita pesquisa, que eu resolvi que eu queria estudar marketing de luxo, então eu fui pesquisar. Foi aprovado um visto novo para brasileiros, que chama Permis Vacances de Travail, que é um visto de, tipo, férias-trabalho. Ele é um acordo bilateral entre os países, entre a França e o Brasil. Então, franceses ou brasileiros entre 18 e 30 anos podem pedir esse visto e ele te dá permissão de você permanecer no outro país e trabalhar pelo período de até 1 ano. Aí esse visto, ele é diferente dos outros que eu já tinha tirado para ir para fora, porque esse daí você não é obrigado a falar francês antes de você ir para a França. Tem essa restrição da idade, né? Então você não é obrigado a falar francês, você tem que escrever uma carta de motivação, seu currículo, tudo em francês, mas assim, tem gente que escreve em português e pede para alguém traduzir. Dá para fazer isso também. Então você precisa ter isso, precisa também ter os comprovantes bancários, né? Porque eles pedem para você comprovar renda de no mínimo 2.500 euros para você poder tirar o visto, mais comprovação de que você tem dinheiro também. Além desses 2.500 euros, você tem dinheiro para sua passagem de ida e de volta. E já tem que ter o seguro de saúde internacional comprado para o período que você pretende ficar no país. Então, como eu falei, o visto ele te dá permissão de ficar até 1 ano. Se você quiser ficar menos tempo, você pode. Mas se você quiser ficar 1 ano, você já tem que ir com 1 ano de seguro comprado, 6 meses com 6 meses. Então, assim vai. Aí você junta, né, todos esses documentos, se programa, se prepara para juntar o dinheiro, ainda mais com a conversão, que fica bem caro, né, se você for ver. Marca uma entrevista no consulado da França, aqui no Brasil, que seja competente de acordo com a sua região. Vai lá com seus documentos, sua pastinha de documentos toda, entrega, faz uma entrevista com a pessoa que está ali no consulado. Não necessariamente vão aprovar o seu visto.
realmente ali é uma coisa mais na simpatia, né? Depende muito, acho que, da pessoa que tá ali te entrevistando, se eles acham que você tá indo pra lá pra, sei lá, só arranjar um marido, por exemplo, ou se você tá indo e você pretende, tipo, quando acabar o seu visto, ficar na ilegalidade. Então, assim, vai muito do que você coloca na sua carta de motivação, o que você conversa com a pessoa que tá fazendo a sua entrevista. Aí quando você sai da entrevista, você não sabe qual vai ser o resultado, tem que ficar esperando em casa, roendo as unhas, até sair o resultado. E aí saiu. E foi assim que eu fui morar 1 ano na França. E aí você se encontrou neste limbo da pandemia. Mesmo limbo que trouxe de volta a Inaê também para o Brasil, foi a mesma coisa. E assim, mesmo assim com a pandemia parecendo jogar todos os seus planos por água abaixo, você ainda deu uma reviravolta, modéstia à parte, e foi notada por essa empresa maravilhosa chamada Still the Look, tá, bebê? Justamente pela sua criatividade. Então conta pra gente qual foi a sua estratégia para ser notada pela Stelle e pra gente conversar e começar o processo seletivo. Eu fui até olhar nos meus stories pra ver quando que isso aconteceu exatamente. Porque ano passado, quando veio, né, a pandemia, logo que chegou, na verdade, eu peguei corona. E aí eu tive que ficar em casa, realmente isolada da minha família. E aí, por diversão, eu comecei a fazer vídeos para o Instagram, coisa que, assim, eu não fazia, não interagia. Meu Instagram era só um lugar para postar fotos e coisas bonitas de viagem, assim. Eu realmente nunca tinha feito um story, acho que na minha vida. E aí, pra passar o tempo, né, porque eu tenho que ficar 14 dias trancado dentro do quarto, comecei a fazer vídeos mais engraçadinhos, umas coisas assim. Quando chegou no final do ano, já fazia meses que eu estava ali nessa coisa de criar vídeos todos os dias. E eu lembro que eu vi nos stories da Manu que ia abrir vaga no Still the Look. E eu falei, é minha chance de ser notada. Eu tô aqui já, ó, produzindo conteúdo e aprimorando a minha criatividade há meses. É agora que eu vou ser notada pelo Still the Look, porque eu já tinha tentado entrar para o Still the Look antes. Já tinha mandado meu currículo várias vezes, desde a faculdade, mas nunca tinha rolado nada. E aí eu falei, não, agora é a minha chance. Então eu fui lá, fiz um vídeo pra postar no Stories, tipo, contando uma historinha, né? Tipo assim, que eu tinha dormido e aí eu acordei feliz da vida porque eu sonhei que eu era a nova Look Stealer. Então eu fiz o vídeo todo engraçadinho e tal, marquei o Still the Look, marquei a Manu, marquei todo mundo possível pra ver, né, justamente, tipo, oi, tô aqui, vai abrir vaga? Olha eu. Então, foi assim, e funcionou, porque eu postei o vídeo, a Manu depois, ela, se não me engano, ela repostou a historinha, né, brincando, tipo, que eu seria a nova Look Stealer, e pelo perfil do Still the Look também, que eu tinha marcado, falaram, oi! Foi justamente a Sophie mandou mensagem respondendo eu mesma. O meu vídeo. Tipo, vamos conversar. Aí eu falei, é agora, é a minha chance. Né? Então a Sophie veio me seguir no Instagram, a Manu veio me seguir no Instagram, o Luke começou a me seguir no Instagram também depois disso. E aí começou assim esse namoro, né, de vamos conversar, só que aí também era final de ano e as meninas, né, vocês aí no Still the Look estavam também super cheias de coisas, então assim, até rolar uma conversa demorou um pouco. E aí a gente ficou nessa coisa de, vamos conversar, demorou um tempo até isso acontecer. Aí, finalmente, eu e a Sophie, a gente teve uma conversa, só que era pra uma vaga que nem é a vaga que eu estou agora. Era pra outra coisa. Que aí também não rolou, aí a gente ficou mais um tempo sem se falar. Eu mandei mensagem de novo, tipo, oi, Sophie, tudo bem? Oi, sumida. Né, porque assim, posso tirar meu... Eu lembro que eu mandei um e-mail pra ela, não sei se você chegou a ver, mas eu mandei um e-mail falando, então, né, posso tirar meu cavalinho da chuva já, de virar Still the Look, de virar Look Stealer? É por isso que a gente começou esse podcast falando. Lembra da palavra perseverança, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui. Sim, porque eu lembro que eu fiz a entrevista, né, pra essa outra vaga. E aí fiquei um tempo sem resposta. Eu falei, não, vou lhe mandar uma mensagem, assim, quem sabe ela lembra de mim, quem sabe tem outra oportunidade, qualquer coisa. E nesse período todo, eu tava trabalhando, né? Eu não tava também aqui esse período todo que eu fiquei aqui no Brasil, eu não estava sem fazer nada, né? Então, desde que eu cheguei de volta da França, eu já tava trabalhando, só que eu não tava muito feliz, tá? Então, assim, realmente
conforme o tempo foi passando, eu comecei a ficar mais infeliz no meu trabalho antigo e fiquei, tipo, pensando cada vez mais, eu quero trocar de trabalho. E aí, procurando uma oportunidade justamente em algum lugar que eu gostaria de trabalhar. E que eu falava, gente, eu preciso sair daqui, né? Porque senão não vai me fazer bem. Então eu tava procurando oportunidades em lugares que eu gostaria de trabalhar. E o Studa Look sempre esteve no topo, assim, da minha lista. E aí, quando teve essa possibilidade, né, de conversar com a Sophie, já falei, bom, agora tem a minha abertura. Aí, depois de, sei lá, meses, porque o primeiro contato foi ali em dezembro. A entrevista que eu fiz pra essa outra vaga foi, tipo, final de janeiro, alguma coisa assim. E não aconteceu nada. Passou mais um tempo, eu vi que abriu a vaga de analista de social media, que é justamente o que eu faço agora no Studa Look. Então, eu mandei meu currículo no LinkedIn. Então, se você não acompanha o Studa Look no LinkedIn, pode começar a acompanhar agora. Porque já todas faz as o vagas jabá são do anunciadas. trabalho, gente. Vamos crescer a audiência dos canais. As vagas são todas anunciadas por lá. Então, assim, tem que ficar de olho no perfil. Coloca o alerta pra você receber. Sempre que, né, surgir alguma coisa nova, você vai ficar sabendo antes de todo mundo. Então, me inscrevi no LinkedIn. Só que aí eu já tinha, né, aquele contato ali, assim, pela DM do Instagram. Então, eu me inscrevi e ainda mandei mensagem pra pessoa falando: oi, tudo bem? Abriu a vaga? Eu me inscrevi. Tipo assim, como quem não quer nada, né? Fui mandar uma mensagem assim, então. E eu lembro que nesse período daí a Isa já tava com a gente, aí eu até mandei pra Isa, falei, Isa, dá uma olhada lá entre os currículos, tem ali, tipo, a gente já conversou com ela, a gente já, tipo, gosta do trabalho dela, vamos chamar ela pro processo seletivo. E aí a gente começou o processo seletivo e acho que foi até o primeiro processo seletivo dentro do STL, que a Isa também participou, fazendo também as entrevistas, os testes e tudo. E aí, Li, conta pra gente como é que foi a sua experiência participando, né, como candidata, e depois, Isa, fala pra gente como é que foi essa experiência pela primeira vez aí de estar à frente da contratação de uma pessoa pra tua equipe. Então, primeira coisa, né, me inscrevi pelo LinkedIn, então mantenham seus currículos, né, no LinkedIn bem atualizados, bem bonitinhos. Me inscrevi lá pelo LinkedIn. Aí passou lá o período que as meninas analisaram todos os currículos, entraram em contato comigo por e-mail, chamar para uma entrevista. Então marcou uma entrevista com a Sophie, com a Isa e com a Esté, que é a dona do cofre e RH, tudo, né, do Studa Look. Então a gente fez uma entrevista de vídeo para eu contar um pouquinho, né, sobre a minha experiência, o que eu já tinha trabalhado e tudo mais. Passada essa entrevista, eu recebi um e-mail com um teste para ver se realmente eu era uma pessoa criativa, né? Então elas me passaram um teste, um desafio para eu fazer, que tinha justamente a ver com a função que eu iria desempenhar no Studa Look. Eu fiz esse teste, mandei para elas o material que eu achava que seria interessante, né, para resolver ali a questão. E aí foi esperar. Depois de uma semana, eu acho, veio o tão sonhado e-mail com a proposta de trabalho pro Studa Look. E assim, eu saí correndo, pulando, que nem louca pela casa, gritando, tipo, como assim? Não acredito que eu passei, não sei o que. Foi assim, um dos momentos mais felizes desse último ano e meio de pandemia que a gente tá, foi quando eu abri minha caixa de entrada e vi aquele e-mail. Eu falei, não acredito, finalmente eu consegui. Tipo assim, quando você tá muito atrás de alguma coisa, né, e você finalmente consegue aquilo, eu juro, a alegria que enche, assim, é inexplicável, assim, é uma das melhores sensações do mundo. E aproveitando, como a Ali falou, né, todas as nossas vagas a gente abre pelo LinkedIn, então fiquem de olho. Mas aí quando a gente abre uma vaga lá, chega todos os currículos do e-mail da pessoa que, enfim, vai começar a fazer essa seleção, né? E foi minha primeira seleção dentro do STL. Então, assim, eu recebi uma enxurrada de currículos. Tiveram que eu até falei pra Sofia, eu estou desesperada. Meu caixa de e-mail, eu não consigo achar os e-mails que eu realmente preciso achar agora. E aí, enfim, vamos olhar todos os currículos. A gente olha, sim, todos os currículos. Desses currículos a gente faz outra seleção, e aí rola outra seleção pra gente fazer uma entrevista ali, né, a gente bater um papo e ter esse primeiro contato, e depois desse primeiro contato a gente ainda manda um desafio, né, que tem a ver com a sua vaga, né, para que você está se pretendendo. E aí uma das coisas que chamaram a atenção dali é que ela mandou toda uma apresentação também, né, não foi
só a foto e um texto, assim. Ela fez uma apresentação, mandou um Reels que acho que ela já tinha feito para ilustrar, porque, enfim, como o trabalho dela é trabalhar comigo diretamente nas redes sociais, então o desafio dela estava muito ligado a isso, né? A fazer, mostrar que ela sabia fazer esse trabalho. Então, aí ela fez toda uma apresentação, enfim, não foi, Li? Foi, só um comentário sobre o Reels. Eu fiz ele exclusivamente para aquilo. Olha aí, tá vendo? Dedicação, gente. Dedicação é isso, sabe? Porque era uma pauta sobre cabelos, com dicas de penteados. E aí eu olhei aqueles penteados, tinha muita coisa legal. E um deles eu falei, poxa, podia ter um vídeo. Só que eu não achei nenhum vídeo que ensinasse a fazer aquele penteado. Eu falei, eu vou fazer o mesmo. Vou fazer só pra ilustrar aqui, né? Então eu fiz. Então, não tenham medo de testar também, se você acha que, principalmente quando você vai trabalhar com redes sociais, se você tem uma ideia que você realmente não consegue encontrar por aí já na internet, fazer uma curadoria desse conteúdo, tenta criar você mesmo, que pode ser interessante, o resultado pode ficar legal. E você pode conseguir um emprego, que nem eu consegui. E a gente passou a implementar essa fase, digamos assim, do teste nos processos seletivos. E eu acho que das experiências que a gente tem tido, assim, de contratação, tem sido muito positivo, porque eu acho que não encontramos, assim, forma melhor de realmente mostrar para o candidato o tipo de trabalho que ele vai ter que executar no dia a dia. Então, para a pessoa realmente entender, além do descritivo da vaga, além da conversa que a gente tem, ela entender de fato o que ela vai estar fazendo todos os dias e entender se é isso realmente que ela quer, se é essa vaga que ela realmente almeja ter. E é muito legal também pra gente, porque a gente tá aí consegue também fazer um filtro e entender até um pouco mais da pessoa, não só se ela tá apta ou não, mas aí a gente já consegue até pescar algumas coisinhas da personalidade de cada um que talvez a gente não conseguiria encontrar numa conversa. Então é muito legal nesse sentido, e também é bem importante dizer que, óbvio, sempre que a gente envia esses testes para as pessoas, nenhum desses testes nunca é utilizado, tipo assim, como... a gente nunca posta, a gente nunca vai postar, a gente nunca vai expor o teste de ninguém que nos manda, é sempre, tipo, super sigiloso, é realmente só para análise e critério ali da pessoa que tá conduzindo o processo seletivo, na maioria das vezes. No máximo 1, 2 pessoas que veem esses testes, nem ninguém da empresa vê. Então a gente faz sempre com muito cuidado e assim, para alinhar realmente expectativa, porque a gente se preocupa muito também que a pessoa que tá entrando na empresa também tá feliz de tá fazendo o papel dela ali dentro, porque a gente trabalha muito assim. Todo mundo meio multitasking, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, a gente acaba sendo meio multitarefas mesmo. Muito porque a gente, assim, todo mundo segura na mão de todo mundo. Então, se acontece alguma coisa e alguém precisa de ajuda, a gente sempre se dispõe a ajudar. Então, é muito essa sensação, assim, esse coletivo. E os testes, assim, tem sido um sucesso. Muito pró-testes. Não sei vocês, mas eu sou muito pró-testes. Acho que ajuda muito. Eu amo. Defensora. E a gente tá quase chegando ao final. Mas sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando ontem, fiquei aqui, gastando meu tic-teco. E aí eu falei, putz, a gente nunca mudou o nome do bate-bola, do ping-pong. E aí eu fiquei pensando, vamos fazer uma coisinha diferente nesse? Vamos aproveitar o skill da Lígia. E, Lígia, vamos batizar em francês? Esse em especial? Tradução, vamos lá, Lígia, Google Tradutor, como é que a gente falaria o bate-bola em francês, o ping-pong? Pode ser, tipo, se for, por exemplo, tênis de mesa, tênis de table. Mas a gente pode chamar de outro esporte francês também, outra coisa que a galera adora jogar lá, tem a pétanque. Chique, vamos de petanque então, gente, perdoa aí que eu não sei falar francês, então não tá bonito o fono, mas o importante é que a gente batizou com tem uma coisa especial, já que a gente tá sempre trazendo uma coisinha diferenciada todo episódio pra este quadro. O desse episódio aqui vai ser o petanque. Chique, hein? Eu tô aprendendo com a Lígia. Então é o nosso momento de falar de sonhos. A gente falou de sonhos o episódio inteiro, porque a Lígia é sobre sonhos. Muito sonhadora ela. E então quero saber, Lígia, em uma palavra,
Ou em bem poucas, tá? O que você deseja daqui pra frente? Ser feliz. É isso. Assim, uma coisa que eu acho que eu sempre tento correr atrás da minha felicidade, né? Seja na vida pessoal ou na profissional. Se você não tá feliz num trabalho, por exemplo, isso daí vai te consumindo de uma forma que você meio que para de se reconhecer. Então, a felicidade é realmente muito importante. E aí você tem que estar feliz, tanto com... né, pra você conseguir viver bem, assim, pelo menos pra mim. Tá feliz com o seu trabalho, com a sua vida, com os seus amigos, né? E você é a única pessoa que consegue mudar, se você estiver infeliz. Então, seja pra correr atrás de outra oportunidade de trabalho, pra mudar o seu círculo de amizades, por exemplo, se forem pessoas que não estão te fazendo bem. Se a sua família também não tá ali, né, te ajudando muito. É você que tem o poder de ir lá conversar pra tentar mudar a situação e melhorar mesmo, né? Tentar ser feliz. Você que faz a sua própria felicidade. E qual que é o seu sonho pro Still The Look? Eu quero dominação mundial do Still The Look. Ai, eu não aceito menos. Eu gosto desse tipo de resposta. Não aceito menos do que a dominação mundial para esta empresa. Quero dominação mundial. A gente sempre fala para as pessoas tentarem se imaginar no futuro daqui a 10 anos, mas antes de você me dizer como é a Lígia, como você vê a Lígia daqui a 10 anos, eu quero que você me diga o que você diria para a Lígia de 10 anos atrás. Se você teria um conselho para ela. Meu conselho para ela é fazer menos drama. Gente, calma, vai dar certo. Faz menos drama. Continua focada aí nos seus objetivos, corre atrás, uma hora vai chegar, né? Então, assim, é uma coisa que eu tô sempre na minha cabeça, tipo, sempre tentar olhar para as coisas com um olhar, assim, menos emoção e mais razão. E a Lígia do futuro? Como você espera encontrar ela daqui 10 anos? Sempre aprendendo coisas novas, porque, que nem eu falei lá no começo, né? Todo conhecimento nunca é demais, então é sempre bom a gente estar aprendendo coisas novas, a gente tá se reciclando. Quando tem gente que pensa que depois que você sai da faculdade você não precisa mais estudar. Não, é aí que você tem que estudar mais ainda. Tem que continuar sempre aprendendo, sempre evoluindo. Também gostaria de viajar muito. Tem muitos lugares que eu quero conhecer. Então daqui 10 anos espero ter conhecido pelo menos, sei lá, metade deles, né? Tem uma vida inteira ainda pela frente, mas assim, metadinha já tá bom já. Aí a gente vai colocando mais coisas na lista conforme vai passando o tempo. Também quero estar trabalhando bastante com algo que eu gosto e que eu sinta orgulho daquilo que eu tô fazendo. Pelo menos pra mim é super importante estar num trabalho onde realmente eu me sinto bem, que me faz bem, que me faz sentir que aquilo que eu tô fazendo faz alguma diferença, né? Que o ambiente de trabalho é um ambiente também que é bacana e que respeita quem tá trabalhando ali, respeita a individualidade de cada um, reconhece quando a pessoa faz um trabalho bem feito. Então, é isso. E a sua maior realização, nesse sentido, pensando em tudo que você disse aí, será? Será ser referência tanto no trabalho quanto na vida pessoal, pelos valores que eu acredito. Porque, assim, quem não me acompanha ainda no Instagram, eu costumo postar, tipo, videozinhos todos os dias, né? E uma coisa que, assim, eu tento sempre passar para as pessoas é justamente uma leveza, tipo, de levar a vida, né? Um pouco de humor. Então, mesmo quando você não tá ali muito bem, muito feliz, tentar, tipo, levar um pouco de leveza, tentar olhar as coisas pelo lado positivo, porque isso realmente ajuda você a conseguir continuar se movimentando e sair daquele lugar em que você não tá muito bem. E conta pra gente, então, trabalhar no Still The Look é tudo, menos... monótono. Todo dia é uma coisa diferente. A Isa, no começo da semana, ela me passa a pauta do que eu tenho que fazer, mas, assim, sempre tem coisa nova que entra, né? Então, eu tenho uma ideia do que tem que fazer, mas todo dia é alguma coisa nova. A gente, surgiu uma pauta nova de última hora, a Manu pede pra gente colocar coisa no Instagram, tem que subir coisa pro Facebook, então assim, tá sempre mudando, tipo, nunca sai exatamente como o planejado, mas no final dos contos dá tudo certo. Antes da gente chegar à última pergunta, eu vou fazer o parênteses e vou colocar, ser social media porque o trampo. Eu já trabalhei, já fiz o que hoje Lígia e o que Isadora fazem. E, tipo assim, olha, é difícil, hein? Então, Li, ser social media tá sempre conectado e fazendo pesquisa. Porque a gente sempre precisa de referência, a gente faz ali uma curadoria, né, de conteúdos. Então,
tem que estar sempre pesquisando, tem que estar sempre por dentro de tudo que tá acontecendo. E é isso. Você tá sempre conectado, sempre pensando nisso, e a pastinha de referência ali pra tudo só vai aumentando cada vez mais. E agora a pergunta clássica. Ser uma Look Stealer é? Estar sempre pronta pra ajudar os outros quando alguém precisa. Eu sinto muito isso na equipe. As meninas, tipo, independente da hora, independente do que a pessoa faz, a gente tá sempre lá, assim, pra ajudar. Se tem uma dúvida, você pode mandar mensagem pra aquela pessoa que pode te ajudar, ela vai te responder, vai te ajudar na maior boa vontade, porque a gente tá ali por um objetivo único, né, e final, que é justamente o sucesso do Still The Look e fazer um bom trabalho. Então não tem por que você ficar de má vontade pra ajudar o seu colega. Então a gente tá todo mundo sempre preparado pra pegar na mão do coleguinha, ajudar como a gente puder. Li, por favor, vou te pedir para você deixar, então, alguma dica para quem tá nos escutando. Pode ser um livro, um filme, uma frase. O que te inspira? Uma frase que eu gosto muito é uma da Simone de Beauvoir, que ela é assim: exister, c'est oser se jeter dans le monde. Ou seja, existir é ousar se jogar no mundo e viver aquilo o máximo que você puder. E é o que eu tento fazer. Então, sempre ter novas experiências, porque a gente vai sempre aprendendo com tudo isso. E é uma frase que eu acho que realmente, pra mim, faz muito sentido. Posso dar dicas aqui, por exemplo, se você gosta de moda, né, e você não estuda isso, mas você gostaria de aprender mais sobre o assunto, alguns livros que você pode ler para entender um pouco melhor, né, tanto de história da moda, tudo isso que é muito bacana. Tem 3 livros que eu gosto muito e que, assim, se você realmente gosta de história, vale muito a pena. Que é 100 Anos de Moda. É um clássico, aquele rosa que tem a capa da Audrey Hepburn. É um clássico, pessoal. Amo esse, ele é bem bacana, tem várias curiosidades. Tem também o Fashion That Changed the World. Eu não sei se tem ele em português, o meu ele é em inglês. Mas ele também fala sobre peças que mudaram a história da moda, né? Coisas que fizeram realmente a diferença, que foi uma revolução, tanto na parte de comportamento, que a moda, ela mostra muito o que está acontecendo na sociedade. Então isso também é bem bacana. E tem um terceiro, que é o Ícones da Moda Feminina, que é também da Folha, se não me engano, que ela publicou também um compilado, e aí ele fala justamente sobre as peças do guarda-roupa feminino que fizeram alguma diferença justamente dentro da sociedade, alguma coisa que foi disruptiva, e eu acho muito bacana, porque mistura tanto a parte de estilo quanto história, e aí você vê como que as coisas eram feitas antigamente, né, porque tem fotos antigas, e aí você vê como que tá hoje, e assim, eu acho demais. Deixa eu ver. É um ritual que eu acho bacana, se você, assim como eu, tem dificuldades para dormir, que eu sei que muita gente tá sofrendo com isso, principalmente na pandemia. Eu gosto, pra dormir, acender uma vela gostosinha, assim, tipo, de lavanda, alguma coisa assim, cheirosinha, e colocar vídeos de ASMR. Eu deixo ali. Mas assim, é um canal específico que eu gosto. Mas já passa o canal pro pessoal aqui poder... Sim, chama ASMR Glow. Eu gosto dos vídeos dessa menina, eles são sempre muito, assim, bem feitos, né? Ela realmente... é bem cochicho, assim, ela muitas vezes é só realmente o barulhinho ali, é muito gostosinho e eu adoro pra dormir. Quando eu tô realmente com dificuldade de dormir, eu faço isso, eu acho que eu nunca consegui chegar no final de um vídeo porque eu capotei antes, então funciona. Coisas para escutar, né, assim, dar uma relaxadinha ou colocar uma vibe, aprender alguma coisa. As playlists do Still The Look, né, no nosso perfil do Spotify, são as melhores playlists de todas, assim, não é porque eu que tô fazendo elas, é brincadeira. Mas por favor, playlists... vamos lá, todo mundo já seguir ali o nosso perfil. As playlists do Still The Look, você consegue encontrar todas as vibes que você quiser, tem pra relaxar, tem pra tomar banho, tem pra fazer exercício, tem pra sexta-feira à noite se divertir em casa, tem tudo. Podcast, obviamente, o The Look Stealers, né, pra você aprender um pouco mais sobre carreira e negócios, ver como que as pessoas chegaram onde elas estão. Às vezes você tá ali passando por um caminho parecido, então é muito bacana, né, você conseguir ver isso. Às vezes até te ajuda a ter um insight do que você poderia fazer para chegar onde você quer.
E se você tem interesse em aprender a falar francês, tem também um podcast que eu amo escutar, que é tipo como se fosse um café com um amigo ali, que é o Je Parle Baguette. É um francês que mora na Inglaterra, e aí ele faz os podcasts dele, sempre falando, às vezes ele fala sobre notícias, ele tem temas específicos também, mas é um francês bem simples de conseguir entender, porque ele fala também numa velocidade, né, que não é difícil de você entender, mesmo que você não fale muito bem a língua, mas é ótimo para você ir treinando justamente a pronúncia e também tá sempre ali meio que por dentro do que está acontecendo na Europa, nos jornais, curiosidades, coisas da vida, então também é bem bacana. E acho que essas são as dicas que eu posso deixar hoje. Achei chique. E então chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast The Look Stealers. Eu queria agradecer imensamente a Li por ter passado esse tempo aqui com a gente, compartilhado a sua história, a sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer também a Isadora, que esteve aqui comigo, dividindo o microfone, dividindo a cadeira de apresentadora. Gente, muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, né, no final deste podcast. Não sei quanto tempo exatamente de duração vai ter, mas muito obrigada a todo mundo que ficou aí junto com a gente. A gente tá gravando de manhã, antes do trabalho. Quem me conhece sabe que é muito difícil de acordar cedo, então, assim, obrigada, de verdade. Qualquer coisa também que vocês tiverem de dúvidas, tá? Vocês podem mandar mensagem pra gente em todas as redes sociais do Show The Look, porque estaremos lá. Aqui é o time de social, né? Eu e a Isadora estaremos lá para responder todas as perguntas de vocês. É isso, muito obrigada, gente, por chegar até aqui. Como a Ali falou, estamos sempre online, então qualquer coisa é só mandar uma mensagem. Nos sigam em todas as redes sociais do Estuda Look, pois estamos aqui também com o time de social, como ele falou, então temos o dever de propagar a mensagem das redes sociais do Estuda Look, então nos sigam em todos os lugares, em todas as redes, e muito obrigada por chegar até aqui. A gente se vê no próximo episódio do The Look Stealers. E se você quiser continuar por dentro de absolutamente tudo, já segue aqui, já se inscreve para receber o sininho quando a gente tiver um vídeo novo no ar. Se você está vendo pelo YouTube, se você está ouvindo pelo Spotify ou pelas plataformas de streaming também, segue o nosso podcast para ficar sabendo. E no Instagram é @TheLookStealers para ficar por dentro de todos os episódios, de tudo que rolou de mais legal em cada um deles. @StillTheLook, né? Porque, enfim, temos que falar aqui da firma. E também aqui na descrição deste episódio tem os nossos arrobas pessoais, caso você queira também nos seguir nos nossos perfis pessoais e interagir conosco. Vai ser um prazer. Beijos e até a próxima!